Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 5 e o capítulo 6 de Marcos. Vamos estar dando mais uma olhada, ver o que o Senhor fala a respeito da cura de um endemoniado. Vamos ver também sobre João Batista, que também vai estar trazendo mais relatos. Como eu já comentei que os evangelhos eles vêm um completando o outro, vem trazendo informações de um episódio, de outro, vem nos contando, nos mostrando mais detalhes a respeito da palavra, a respeito dos ministérios também que Jesus colocou, os mistérios dele também, que nos revela através das parábolas, que ele fala ali, as parábolas são para vocês, eu falo por parábolas, porque vai ser revelado para vocês, mas para quem não é do Senhor e não vai ter um coração apto a estar se convertendo, não vai estar entendendo as parábolas. Por isso que é bom a gente estar olhando, pedindo misericórdia que o Senhor também nos revele a palavra também. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 5 ele vai falar bem assim, ó. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes que quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Davi, Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Vale lembrar que Jesus ele pergunta ali um detalhe a respeito de qual era o nome dele. Vale lembrar que Jesus tinha autoridade para estar fazendo tudo isso aqui na terra. Enfim, tinha autoridade dos céus, ele era Deus aqui na terra e os demônios sabiam quem ele era. Vale lembrar que hoje a gente vê muitas pessoas querendo fazer entrevista com Satanás, no que não agrega em nada. Enfim, aqui a gente vê exemplos de Jesus que pergunta o nome dos demônios e manda eles embora. Enfim, hoje basta nós estar orando e repreendendo e nem querer muito papo com os demônios. Eu vejo desta forma, eu penso deste jeito assim, porque eu vejo que é mais simples e é mais seguro para a nossa fé e para nós estarmos bem alicerçados com o Senhor, não deixar uma porta aberta aí para caso aí venha estar sofrendo algum dano espiritual. Mas enfim, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram-se de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legiões de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Enfim, eles viram ali que Jesus era uma ameaça ali, se tivesse mais aí uns 3.000 demônios, mais uns 3.000 porcos iam a precipício abaixo. Então, bem provável que eles temeram também a questão ali financeira ali dos porcos. Mas também muitos vão crer porque viram ali a transformação do endemoniado que já estava sentado com Jesus e conversando com eles. Mas é interessante a gente meditar que Jesus deixa só esse único cidadão que expulsa a legião de demônio deles e ele fica ali
Na próxima vinda de Jesus, a gente vai ver quantas mil pessoas já estavam ali querendo ouvir de Jesus. Eu penso que só pode ser por relato deste camarada aqui que ficou testemunhando a respeito de Jesus. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Eu falo esse relato porque Jesus deixou esse camarada como testemunha dele. E hoje também nós somos testemunhas oculares do Senhor. Hoje nós temos que estar falando de Cristo, falando o quanto Ele é bom e quanto Ele fez maravilhas na nossa vida. Então esse nosso testemunho tem que estar aflorando para todas as pessoas, assim como esse endemoniado ali vai estar falando de Jesus. E na próxima vinda ali, como a gente vai ver em Decápolis, vocês vão ver quantas mil pessoas que vai se apresentar para ver Jesus. Mas enfim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todos este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os dois discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Por isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vale lembrar que Jesus fala muitas vezes para não estar falando a respeito, digamos, de uma ressurreição de uma menina. Vale lembrar que a gente vai ver quando Lázaro ele é ressuscitado depois dos 4 dias. Muitos queriam matar Jesus e depois também queriam estar matando o próprio Lázaro. Aqui eu vejo que Cristo aí, ele já teve ali, falou: olha, fiquem quietinhos vocês aí, ó, deixem tranquilo, porque o que importa é a menina estar viva. Depois para frente o meu ministério vai se alastrando como foi. Enfim, ele estava preservando ali a integridade física, eu penso,
da família da menina, porque senão muitos ali, aqueles sacerdotes, tinham muitas seitas ali que iam estar interrogando eles a respeito daquela questão. Por isso que eu vejo que Jesus fala para eles para não contassem nada a ninguém. Eu vejo desta forma assim. Mas enfim, no capítulo 6, Jesus vai falar bem assim, ó. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviram ficavam admirados. De onde vem tantas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Vale lembrar ali que eles falam que Jesus era um carpinteiro. E realmente, em muitos relatos a gente vai ver que Jesus ajudava José, que era carpinteiro também. E vale lembrar que Jesus, depois que teve Jesus, Maria teve como primogênito Jesus. Mas enfim, ali a gente vai ver relatos que ele teve irmãos também. É provável que dê relação depois aí que teve José com Maria, teve irmãs também. E a gente vai ver também o livro de Tiago e Judas, que vai ficar bem no final quase da Bíblia. Ele retrata que era meio irmão de Jesus também. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus começou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem não ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunha contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Vale lembrar que no livro de Lucas ele fala bem claro que João Batista ele veio no espírito de Elias, enfim, ele veio ali, a gente vai estudar um pouquinho mais, ele fala bem certinho a respeito de Elias e comparando com João Batista. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes que não te era permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando a ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes, mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas
Por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Dá para entender que essa vinda deles é depois que eles foram ali, que Jesus envia de dois em dois ali, está curando, expulsando demônios. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o ouviram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir ao campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para lhes comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram, um grupo de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos. E os, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles, quando ouviram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes numa maca para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Enfim, terminamos aí mais uma leitura. É muito interessante a gente estar pensando nesses assuntos ali, como os discípulos também estavam com o coração endurecido, não entenderam o milagre ali dos pães, a multiplicação, e depois, tanto é que viram Cristo andando sobre a água, sobre o mar ali, dá para entender que o mar estava agitado, como eu falo, e ficaram com medo achando que era um fantasma, mas tudo bem, no final das contas o Senhor explicava todos esses detalhes para eles. Terminamos aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!